A minha entrada nesse mundo dos animes teria sido tão mais fácil se eu soubesse as coisas que eu vou dar de bandeja aqui pra vocês. Nossa! Fala pessoal, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez com 5 coisas que podem ajudar você pra caramba quando você tá entrando nesse mundo dos animes. É um negócio que eu acho que todo mundo que tá entrando nesse mundo deveria saber. Como sempre aí, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho para não perder nenhum vídeo e vire membro quem puder. Você apoia mais ainda o canal e ganha centenas de vídeos extras e vários vídeos novos aí semanalmente. Tem uma quantidade absurda de conteúdo e, claro, o mais importante, você está me ajudando mais ainda a não depender da monetização do YouTube. Então quem já é membro ou pretende se tornar, muito obrigado. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí, que já dá uma baita de uma ajuda. E, bom, o mundo dos animes tem várias coisas muito legais, mas ao mesmo tempo, ele tem várias coisas muito únicas que confundem muita gente quando estão entrando nesse mundo. Uma delas, por exemplo, são as temporadas de anime. Quando eu entrei, eu fiquei anos indo de um anime pro outro aí curtinho, e não sabia que eles faziam parte de temporadas. Quando eu lia sobre temporada de verão, temporada de inverno, etc., eu ficava meio perdido, continuava lendo o texto, mas não sabia o que era aquilo. E principalmente porque as temporadas no Japão, tem 4, eu falo direto isso, é um negócio que todo guia de temporada, que inclusive é um dos principais quadros do canal, que eu fiz exatamente porque eu sentia falta de um negócio completo desses naquela época. Naquela época nem é tanto assim, lá pra 2015 começou esse canal, final de 2015. Esse quadro aí, eu comento os animes que vão ser lançados na nova temporada. Porque, como muita gente já sabe, tá careca de escutar em todo guia de temporada que eu faço, e eu não falo isso à toa, é porque não é um conhecimento padrão, eu não tinha esse aí de que tem 4 temporadas de anime ao ano, cada uma delas dura 3 meses e tem aproximadamente 40 novos animes. A quantidade de animes varia. Teve uma época aí que eram uns 20 animes por temporada, uma outra época foi 30, aí foi aumentando, chegou a 50. Hoje em dia regrediu um pouco para 40, mas ainda assim tem muito anime novo que sai a cada temporada, tem 4 ao ano. Então só aí, se for 40, já dá 160 animes por ano. Eu não tinha nem ideia disso, explodiu a minha cabeça quando eu calculei ali, nossa senhora, tem muito lançamento por ano. E alguns se confundem, por que a temporada de inverno se chama temporada de inverno se aqui é verão? Bom, é a temporada de inverno no Japão. Lá as estações funcionam de forma diferente daqui. E como são animes japoneses, nada faz mais sentido do que usarem as estações japonesas. Mas isso confunde muita gente. Então é por isso que também se usa temporada de janeiro, temporada de abril, temporada de julho e temporada de outubro. O que leva a uma outra coisa, que é basicamente um extra aqui, mas pode ajudar muita gente, porque eu recebo essas perguntas direto. Uma, o que é temporada? Porque às vezes eu tô fazendo um vídeo de notícias ou algo parecido falando de temporada e o pessoal pergunta lá o que é temporada. Então, mesmo eu avisando todo guia de temporada, ainda tem gente nessa dúvida. Quem tá entrando nesse mundo, eu falei, isso é um negócio totalmente diferente, porque não existe isso. No caso, as temporadas aí em seriados americanos, ou no caso em animações americanas. É um negócio que vem realmente do pessoal do Japão. E bom, dado que janeiro, abril, julho e outubro são os meses que começam essas novas temporadas, também é o mês em que vão estrear a maioria dos animes dessas novas temporadas. Parece um negócio muito óbvio, né? Comigo falando, mas todo guia de temporada me perguntam quando vai estrear esses animes. Nas primeiras 2 semanas da temporada deles, é sempre assim. Óbvio que tem exceções, alguns estreiam um pouquinho mais tarde, mas a maioria, uns 80%, vão estrear nas 2 primeiras semanas do mês de início da nova temporada. Eu particularmente acho muito mais fácil falar temporada de janeiro, temporada de abril, temporada de julho e temporada de outubro, porque dá uma noção para a pessoa de quando vai começar. Se você fala a estação do ano, é a estação do ano no Japão. Então confunde pra caramba as pessoas. Por isso que eu tô tentando, no caso, falar agora só o mês de estreia, para ver se isso fica mais na cabeça das pessoas e eles esquecem um pouco dessa estação do ano, porque mais confunde as pessoas aqui no Brasil do que outra coisa. E bom, tem mais curiosidades
sobre esse sistema aí de temporada japonês, o número de episódios, de onde veio, por que 12 episódios por temporada, 10, etc. Como funciona isso? Eu fiz um vídeo separado comentando isso para os membros, por exemplo. Mas se eu for esticando em outras curiosidades aqui, o vídeo vai ficar colossal e eu tenho mais 4 tópicos. No caso que eu gostaria aí que as pessoas soubessem quando estão entrando nesse mundo, que facilitaria a vida delas. Então vamos passar para o próximo, número 2. Roteiro. Não tem nada a ver com o estúdio. Pô, Marco, achei confuso. Tudo bem, vamos elaborar um pouquinho mais. Quando você tá vendo um anime, ele tá cheio de filler, e aí começam a xingar o estúdio, porque o anime tá cheio de filler, aquela história ali não veio do material original que talvez você conheça, ou tá vendo pessoas comentarem disso, ou no caso você conhece o original e tá vendo que mudaram um bando de coisas, estão censurando. Inclusive um dos tópicos vai ser censura, já vou chegar lá. Tem uma coisa importantíssima sobre censura, que o pessoal não sabe quando tá entrando nesse mundo, é um erro que eu sempre vejo acontecer. De qualquer forma, o roteiro, quem faz é o roteirista e quem pode dizer alguma coisa, que quer modificações, que deixa alterar a história, que quer fillers. São os produtores, são quem pagam para o anime ser produzido. A Aniplex, por exemplo, é um produtor. Produziu Sword Art Online, Fate e diversas outras séries. Mas tem um bando de outros produtores. Inclusive estações de TV do Japão. Frequentemente são os produtores daqueles animes que não acabam nunca porque dão audiência para elas. E como elas não querem que acabe, ficam mandando esticar. Porque tá chegando no material original ou alguma outra coisa. Então, muita gente culpa o estúdio. Esse estúdio enche de filler. Não! O estúdio é pago para fazer um negócio que quem tem a grana lá mandou ele. O roteirista também. Ele pode até ter liberdade para modificar algumas coisas, deixa ele fazer o que ele quiser, mas na maioria dos casos ele está seguindo ordens, inclusive do diretor, quanto a modificações. Então sim, algumas mudanças você pode culpar, por exemplo, o roteirista ou o diretor e o produtor, mas culpar o estúdio não faz sentido nenhum. Ele foi pago para fazer o trabalho. Ele, pessoalmente, e, no caso, o dono do estúdio, provavelmente não está nem um pouco interessado em fazer um bando de modificações e encher de filler determinado anime. Mas é um negócio aí que quem entra nesse mundo direto erra quando descobre o material original e depois vai ver uma adaptação e aí começa a xingar o estúdio por modificações a termos de roteiro. Isso aí não tem nada a ver com o estúdio. Se a animação tá horrível, aí faz sentido reclamar do estúdio. Tem um negócio a mais ali, tem outras coisas que podem estar envolvidas, mas o estúdio realmente está sendo responsável pela produção da animação, a parte visual. Então se você não gostou dela, aí faz sentido reclamar do estúdio. Roteiro? Aí não. A não ser em raríssimas exceções. Número 3. Gêneros. Esse é um negócio que muita gente confunde quando entra nesse mundo. Ou não só confunde, como só não entende mesmo. Por exemplo, o que é isso? Você vai lá ver um anime e tem esses gêneros lá. Você não faz a mínima ideia do que é. É uma palavra que não te diz nada com nada. Isso aí, yaoi e shounen ai definem uma obra com romance entre homens. Porque tem duas palavras. Bom, a primeira define uma obra que vai ter cenas mais pesadas, cenas para adultos, enquanto a segunda define uma obra com cenas mais leves. A questão é que isso não funciona direito, então só grave que qualquer uma das palavras aí definem que a obra vai ter romance entre homens. Infelizmente não usam direito, então tem shounen ai com cenas pesadas e tem yaoi com cenas que não são pesadas, então relevem realmente o uso desse negócio, nesse sentido. Só saibam que as duas servem para obras com romance com homem. Também usam BL, ou Boys Love. Essa é bem mais fácil de você entender, porque vem do inglês. E Yuri é outra palavra aí que você vai ver bastante no gênero de várias obras, e significa uma obra com romance entre mulheres. Yuri é para obras com uma parte mais pesada, que pode ter cenas para adultos, enquanto Shoujo Ai, que você praticamente não vai ver em lugar nenhum, significa um romance entre mulheres, só que mais leve. O problema é que usam Yuri para tudo. Se tem romance entre mulheres, colocam Yuri. Então, de novo, não usam direito isso. Então só saiba que Yuri ou Shounen Ai ali vai ter romance entre mulheres. Se vai ser pesado ou leve, aí você vai ter que descobrir, porque eles não usam direito aí, por causa desse gênero como foi criado. Então, de novo, se eles usassem Girls Love, eu acho que faria muito mais sentido. Fica um negócio só, é fácil, vem do inglês. Então, Boys Love para romance entre homens e Girls Love para romance entre mulheres. Facilitaria muito a vida de muita gente, porque seria um negócio um pouco mais óbvio. Mas, infelizmente, não usam ainda muito isso. E, bom, outro gênero novo aí é o Isekai, que, obviamente, para quem está entrando nesse mundo, é uma palavra que não faz sentido nenhum. O que é isso? Isekai define uma obra onde o protagonista vai parar num mundo de fantasia. Tem o Tensei também,
Só que não usam isso como gênero. O Tensei é quando o protagonista reencarna em um mundo de fantasia. O pessoal generalizou o Tensei dentro do Isekai, ou seja, Isekai é qualquer obra que o protagonista vai para um mundo de fantasia. Seja transportado ou seja reencarnado, vale também, ou outra forma. Mas a nível de curiosidade, saibam que existe o Tensei, que é a definição dos japoneses para quando você reencarna. Por exemplo, o Mushoku Tensei, tem Tensei até no nome. Então, mais óbvio impossível. Mas Mushoku Tensei é classificado como um Isekai. Então, facilita até a vida de vocês, só precisam saber que Isekai é uma obra que a pessoa vai parar no mundo de fantasia. Virou um gênero tão famoso aí de obra, tem tantas obras desse tipo, que criaram uma tag pra ela. E bom, essa aqui é muito antiga, Ecchi. O que é Ecchi? Denota uma obra, basicamente, com conteúdo sensual. Pode ser mais leve ou mais pesado, mas vai ter de alguma forma. Seja mulheres de lingerie, mulheres nuas, tem várias formas diferentes, mais leves e mais pesadas, no caso de emular esse gênero. Mas a questão é que se você vê uma obra que tem uma tag lá escrita Ecchi, vai ter algum tipo de conteúdo sensual nesse anime. Não é complicado de entender. É um negócio que quando você está entrando nesse mundo, a maioria não sabe. Então é um conhecimento bom de você ter. E, bom, falando em Ecchi, vamos falar de censura também, que é o número 4 da lista. É um negócio simples, mas que a maioria das pessoas que entram nesse mundo não sabe. E isso cria algumas coisas na internet que são meio chatas, repetitivas, mas estão sempre lá. Pessoas reclamando que determinada obra está toda censurada. Quando, na verdade, tem uma versão dela que está censurada e tem outra versão por aí que você pode encontrar usando o Google, seu amigo, você bota o nome da obra, sem censura, pronto. Você provavelmente vai encontrar ou uma informação de quando vai sair essa versão, porque pode ser um negócio que vai sair só meses depois, pode sair só no Blu-ray DVD, ou pode ter soltado junto com a versão censurada. É comum vários sites aí oficiais, como Crunchyroll e Funimation, pegarem a versão censurada. Em várias obras aconteceu isso. E aí você tinha que pesquisar a obra sem censura na internet. Tinha versões, no caso sem censura, em sites alternativos. Então, quando você vê uma obra toda censurada, seja ela ecchi ou gore, ou seja, uma obra mega violenta, cheia de sangue, tripas, etc., é muito comum. Geralmente vai ter uma tela preta cobrindo tudo, ou então vão simplesmente botar tudo preto na tela, vão tapar a cena ali, enquanto não sair da cena muito pesada. No caso, em edits, é comum colocarem figurinhas na frente, ou no caso, colocarem fumaça branca, a famosa fumaça branca, ou luz branca em cima. Tem várias formas de censurar que eles criaram ao longo dos anos. Algumas são particularmente engraçadas. A questão aí é que se tiver isso no anime que você tá vendo, vai ter uma versão sem censura dele em algum lugar. Pode sair depois, pode estar saindo ao mesmo tempo, mas vai ter. Então vai pesquisar sobre isso. Não é normal, animes não saem assim. Colocam em cima. E se estão colocando, tem uma versão que não tem. Tem esse conhecimento, é um negócio básico, mas que a maioria não sabe. Explode a cabeça delas, na verdade, quando descobrem que quase todos esses animes têm a versão sem censura também. E o número 5, o que são light novels e o que são visual novels? Mangás. Olha, a maioria já conhece sobre mangás, mas vamos falar rapidinho. Mangás são basicamente quadrinhos em preto e branco. Tá, nem sempre preto e branco, já vou entrar nesse tópico. Mas começou como quadrinhos em preto e branco que você lê de trás pra frente. Nenhuma complicação aí. Eles começaram a ficar cada vez mais populares, se espalhar pelo mundo, mantiveram essa característica de serem preto e branco de trás pra frente, só traduziram a linguagem. E, bom, a gente tem mangás coloridos também hoje em dia, que são chamados webtoons. Ou o pessoal prefere usar isso. Pô, mas o que é isso? Parece a palavra mangá? Pois é, mas isso aí define mangás coreanos. E tem essa, que define mangás chineses. Eu particularmente prefiro dizer mangás coreanos e mangás chineses, porque ambos foram inspirados em mangás. Mas tem gente que fica uma fera quando você não usa esses nomes. Eu acho bobagem isso. Você só tem que definir, esse é um mangá coreano, esse é um mangá chinês. Foram inspirados em mangá. Então não tem problema nenhum falar isso, é até mais fácil para a pessoa entender. Mas se você vê essas palavras, pode ser interessante saber que essa aí significa mangá coreano e essa aí é mangá chinês. Ambos são geralmente coloridos e saem direto na internet. Não impede que possam ter versões físicas, Solo Leveling inclusive. É um que está saindo no Brasil. É muito legal, o mangá é todo colorido.
E bom, vou deixar o link na descrição do vídeo, a quem interessar, esse mangá aí é muito legal, a maioria das pessoas adora ele. Tanto é que ganhou uma versão física. Mangás muito populares aí, dentre esses webtoons, que é uma palavra que o pessoal usa para definir. Mangás aí coloridos que saem direto na internet. Então é a mesma coisa de outros que eu já falei aqui, mas usam também esse termo webtoon, é bom saber dele. A questão aí é que webtoons muito populares costumam acabar ganhando versão física, como é o caso de Solo Leveling. E bom, tem as light novels, que são basicamente livros, que tem o nome de light novel porque são leituras leves, são leituras sem palavras muito rebuscadas, geralmente é um vocabulário bem simples, é uma leitura fluida, que não tem geralmente muita descrição, tem muito diálogo ao invés disso, então é uma leitura que você passa por ela de forma light, daí o nome. Não quer dizer que a obra em si vai ser leve, o conteúdo dela, mas a leitura é um negócio realmente fácil de você acompanhar. E bom, esses livros, que geralmente no Japão saem em formato de bolso, no caso quando licenciam podem até mudar o formato, mas no Japão é esse formatozinho aí, inclusive o ReZero, que é lançado no Brasil, aqui pela editora New Pop, tá nesse formato aí de livro de bolso, que vem dos japoneses, então no formato oficial, a quem interessar aí eu vou deixar um link para a obra na descrição do vídeo. É uma coisa que muita gente não sabe que tem a light novel de ReZero aqui no Brasil. Inclusive já passou o conteúdo da primeira e segunda temporada do anime. Tem também de No Game No Life, dentre outras obras aí. A editora New Pop é que mais trouxe light novels traduzidas para português para o Brasil, oficialmente. E bom, light novels também tem a característica de ter ilustrações, são geralmente umas 10 a 20, algumas preto e branco e algumas coloridas. Geralmente com aquele visual de mangá ou anime. Então, embora o termo seja meio diferente, é basicamente um livro, com alguns diferenciais. E tem também a Visual Novel, essa confunde muita gente, embora uma Visual Novel tenha ficado muito popular aí pela internet, um bando de gente jogando, porque, bom, ela tem algumas surpresas, com certeza, essa obra aí, mas isso aí é uma Visual Novel. É basicamente um bando de ilustrações, onde vai passando diálogos ali embaixo, em texto, pode ter dublagem ou não por trás. No caso, as visual novels com mais financiamento e tal, geralmente tem dublagem, então você não precisa nem ler, você pode ouvir a garota falando, se você souber japonês. Mas a questão é que são basicamente imagens que vão passando, elas podem se mexer um pouquinho, alguns estão usando um software hoje em dia, que no caso dá um leve movimento, no caso se vê muito isso em Nekopara, foi um dos primeiros a usar muito essa tecnologia e começou a se espalhar para outras obras aí. Mas de qualquer forma, visual novels são basicamente isso, uma história contada através de várias ilustrações que tem os diálogos ali embaixo e você pode fazer escolhas em várias delas, nem todas, tem umas que você só acompanha a história, não tem muita escolha para fazer, mas você pode fazer saves, por exemplo, você salva no meio da história para voltar ali. Mas é super comum que uma visual novel tenha várias escolhas que vão te levar a finais diferentes, às vezes com heroínas diferentes. Então você tem final com uma heroína X, Y e Z, dependendo das suas escolhas ao longo da história. Tem várias histórias que tem um bando de finais ruins, que é como se fosse o game over. Você chega no final ali que você morreu no meio da história. Então você fez escolhas ruins, você vai ter que voltar num save lá e começar a tentar escolhas diferentes. Então é basicamente um jogo também. Então Visual Novel é basicamente isso. Tem várias muito famosas aí que geraram animes ou franquias, tipo Fate. Começou aí de uma Visual Novel, Fate Stay Night. Aí ganhou os animes, e aí ganhou jogos, e aí foi só expandindo. Hoje em dia é uma franquia, que tem toneladas de animes e jogos. Você tem também várias adaptações em anime, como Grisaya, por exemplo, ficou popular, dentre outras obras aí, que vieram de Visual Novels. Então, quando você vê fonte Visual Novel, veio disso. Quando você vê fonte Light Novel, veio de uma Light Novel. Quando você vê fonte mangá, veio de um mangá, aquele anime que você está assistindo. E quando a fonte diz original, significa que não veio de lugar nenhum, fora um roteiro que foi feito especialmente para aquele anime. Ou seja, não tem como procurar spoiler na internet. A história foi criada para aquele anime. Animes assim são chamados de animes originais. É simples, mas muita gente fica perdida a primeira vez que vê um negócio desse. Então tá aí, espalhem esse vídeo, mostrem pros amigos, ou pessoal até que já tá um tempo aqui, mas não sabe disso tudo. É um conhecimento que eu acho muito útil. E bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado e eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.